Bem-vinda ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. Na minha garrafa eu já passei uma fita crepe fazendo uma divisão aqui da parte de cima com a parte de baixo e já preparei com o prime. Essa parte do meio eu não vou trabalhar agora. O prime que eu uso é o da Gliarte, passei 2 demãos esperando o tempo de secagem. Vou começar a trabalhar com a tinta PVA Camurça. Vou passar com o rolinho de espuma, que eu acho mais fácil, mais rápido. Passo essa tinta camurça aqui na parte de baixo da garrafa, onde eu já preparei com o prime, e vou fazer o mesmo processo na parte de cima da garrafa. Lembrando que todos os materiais que eu estou usando nessa garrafa já está disponível na lojinha do canal. Vou deixar o WhatsApp passando aqui embaixo. Passei 2 demãos da tinta camurça, já secou, agora eu vou fazer o efeito couro. Vou usar o pincel Chamois, que é esse pincel da Arte Rolo Pigmeu. Esse rolinho, né, esse pincel, ele é feito com pedacinhos como se fosse de couro. Ele já tá disponível também aqui para venda. Eu vou usar gel envelhecedor na cor embuia, que é como se fosse um marrom bem escuro, e vou misturar com o gel envelhecedor âmbar, que vai puxar para um tom avermelhado. Usando o pincel de cerdas macia, pego o gel embuia, que eu já coloquei no pratinho para ficar mais fácil. Passo aqui na minha garrafa de forma aleatória, não precisa se preocupar com as pinceladas. Passo um pouco do gel embuia, com outro pincel, na mesma hora eu já venho misturando o gel âmbar. Eles vão ficar como se fosse um pouquinho mesclado. Aqui você passa o gel rápido, não deixa ele secar. Se tiver calor principalmente, no frio ele demora um pouquinho mais para secar. Eu vou intercalando pinceladas de gel embuia, pinceladas de gel âmbar. Venho com o meu pincel Chamois e agora é só ir dando batidinhas na garrafa. Eu tento virar um pouquinho a mão para ele ficar bem misturado essas batidinhas. E olha o efeito do couro se formando. É bem fácil de trabalhar com esse pincel e faz um efeito lindo, tanto em garrafas, latas, MDF. Aqui eu vou dando batidinhas até eu achar que ficou do jeito que eu quero, não tem segredo. Vou repetir esse mesmo processo na parte de cima da garrafa. Venho com as pinceladas de gel âmbar e na mesma hora eu já passo também um pouco do gel embuia. Se você quiser usar outras cores, também fica legal. Essas cores eu escolhi para ficar mais próximo do couro. Venho com o pincel Chamois, vou dando batidinhas da mesma forma que eu fiz na parte de baixo, até completar toda a pintura aqui em cima. O pincel, terminando de usar, eu já lavo em água corrente ou deixa de molho num potinho com água, tá? Não deixa a tinta secar, porque senão pode estragar o seu pincel. Terminando de fazer o efeito na garrafa, olha que graça que ficou. Com a tinta seca, agora eu vou fazer um detalhe que lembra o couro. Vou usar um pouquinho de tinta no tom laranja, esponja crespa. Essa esponja também já tem aqui na lojinha. Pego um pouquinho dessa tinta laranja, trabalho aqui no pratinho. Venho agora aqui na minha garrafa, onde eu fiz o efeito couro, e vou dando batidinhas com a mão leve para ficar com os pontinhos laranja, tanto na parte de cima como na parte de baixo, que ele vai lembrar o couro, né? Que ele tem alguns detalhezinhos, como se fossem uns risquinhos. Garrafa seca, olha que efeito legal que tá ficando. Vou usar agora a tinta PVA na cor preto. Precisar também de um pincel chanfrado, tô usando o número 16. Hidrato bem o pincel na água, venho num paninho e vou tirar o excesso. O pincel ele só tem que estar bem hidratado. Pego um pouquinho da tinta preta que eu já deixei aqui no pratinho para facilitar. O pincel chanfrado você pega a tinta somente nessa ponta maior. Venho na minha garrafa e agora eu vou fazer
o efeito sombreado. O sombreado é questão de prática, tá? Então, se você acha que você não faz ele direito, é treino, tá? Pega qualquer garrafa velha aí e vai treinando. Eu vou passar o pincel sempre com a mão bem firme e o que deita é o pincel. Eu gosto de secar essa primeira demão do sombreado e venho com uma segunda demão. Eu acho que o sombreado fica perfeito com duas demãos. A primeira, eu sempre acho que fica um pouco manchadinho, que fica estranho, mas é questão de gosto. Sempre hidrato o pincel na água, tiro o excesso dessa água no paninho, carrego o pincel com a tinta e vem para a garrafa. Vou fazer esse processo, esse sombreado na parte de baixo e na parte de cima da garrafa, sempre bem rente onde está a fita crepe. E faço também esse detalhe aqui na parte de cima, na boca da garrafa, para acompanhar todo o trabalhado que a gente está fazendo. Se você não conseguir de jeito nenhum fazer o sombreado com o pincel chanfrado, pode usar o pituá. Terminei de fazer o sombreado, já secou, agora eu inverto a fita crepe, porque eu vou trabalhar a parte do centro da garrafa. Vou usar jateado incolor. Vou precisar de uma esponjinha, essa esponjinha é aquela de cozinha que eu corto para ficar fácil para trabalhar, ela está seca. Pego um pouquinho do jateado, venho aqui na garrafa e vou dando batidinhas para fazer o efeito fosqueado. Para passar o jateado, a melhor maneira é com a esponjinha ou rolinho de espuma. Pincel para o jateado não dá certo. Vou dando batidinhas até completar toda a volta da garrafa. Terminei de fazer o jateado, eu gosto que ele seque natural, ele seca rápido, uns 10, 15 minutinhos já vai estar bem seco. Agora eu vou para decopagem. Eu escolhi esse papel de decopagem da Litoarte. Ele tem umas flores bem bonitas, dá para usar em várias peças. Eu escolhi essa flor aqui da parte central, que é um pouco maior. Já recortei com a tesoura, tirei todo aquele fundo preto. Vou usar para decopagem a cola gel da Gliarte. O papel de decopagem eu gosto de umedecer, molhar ele aqui na água. Venho num pedacinho de pano e vou secar, tirar o excesso da água. O papel ele só vai ficar úmido. Vou passar a cola gel aqui na parte de trás do papel, para não correr o risco de sujar muito a garrafa com a cola gel. Como ele tá já com jateado, para não ficar muita parte brilhante, eu prefiro fazer esse processo direto no papel. Vou centralizar certinho aqui na parte da garrafa que eu quero. Lembrando que todos os materiais já está disponível no catálogo da lojinha. Venho com um pedacinho de saco plástico e vou alisar. Vou passando o saquinho plástico de dentro para fora para tirar as bolhas de ar e apertando bem para fixar a decopagem na garrafa. Para finalizar a decopagem, eu gosto de vir com uma camada da cola gel novamente e vou passar em cima de toda a figura. Aqui eu vou passar bem rente do papel para não vazar muita cola gel para a parte do jateado. Terminei de passar a cola gel, aguardei uns 10, 15 minutos, já secou. Agora eu vou para a finalização aqui dessa parte do sombreado. Eu vou fazer um tracejado, né? A linha pontilhada. Se você quiser, já tem um stencil que vem com vários modelinhos de linha pontilhada, mas eu escolhi fazer com um pincel filete, porque é um espaço pequeno. Esse stencil já tem na lojinha também. Vou usar tinta PVA na cor off-white, mas pode ser um branco, um porcelana também. Sujo o pincel aqui na minha tinta e venho na garrafa, mão firme, e agora eu vou fazer a linha tracejada. Essa linha tracejada eu faço aqui na parte de cima da garrafa,
Faço o mesmo processo também na parte de baixo, onde eu também fiz o sombreado. É a primeira vez que você está aqui no canal? Aproveita, já se inscreve nesse botão vermelho que fica aqui embaixo e ativa o sininho para você receber as notificações de vídeo novo no canal. Vou precisar agora de um cabo de um pincel, tô usando um que não é muito grosso, vou sujar ele aqui na tinta Off-White, venho aqui entre as minhas folhagens e vou fazer algumas bolinhas para dar um acabamento que eu acho que fica bonitinho e fica parecendo como se fosse uma pintura. Vou fazer de forma aleatória, somente em algumas folhagens, eu faço de 4 a 5 bolinhas. Já secou, olha que graça que ficou. Agora eu resolvi fazer um acabamento aqui nessa parte de baixo da garrafa, que eu achei que estava faltando alguma coisa. Vou usar pincel pituá para vocês verem que também dá para fazer esse sombreado com o pituá. Tô usando o número 6, um pouquinho de tinta preta, trabalho essa tinta no pratinho. Venho num pedaço de papel e vou tirar o excesso da tinta. Tem que ter pouca tinta no pincel. Venho aqui na parte de baixo e vou fazer o esfumaçado. Sempre fazendo movimento circular, mão leve. Eu vou fazer o mesmo efeito do sombreado, só que de uma forma diferente, que também dá certo. Eu subo esse esfumaçado aqui mais para cima, ó, sempre em movimento circular, para tirar essa marca do pincel e ficar bem esfumaçado. Terminando de fazer esse detalhe, deixa a tinta secar e para acabamento eu vou usar agora o verniz geral da Gliart, que é um verniz de brilho. Esse verniz eu vou passar somente aqui na parte de baixo da garrafa e na parte de cima, onde eu fiz o efeito couro, que é para ele ficar bem brilhoso. Tô usando o pincel de cerdas macia. Aqui na parte do jateado, eu vou envernizar com verniz acrílico fosco. Também uso o pincel de cerdas macia. Eu escolhi o verniz acrílico fosco para ele manter o fosqueado, né? O efeito jateado, que é sem brilho. Aonde passou um pouquinho da cola gel, agora o verniz acrílico fosco, quando secar, ele volta a ficar sem brilho. Então, o efeito fica bem legal, bem bonito. Eu passo 2 demãos de cada verniz, esperando a secagem entre uma demão e outra. Terminei de passar o verniz na garrafa, já secou. E olha que linda que ficou a nossa garrafa. O efeito jateado fica bem charmoso, bem delicado. Eu amei a decoração da garrafa. Espero que vocês também tenham curtido essa reciclagem. Deixa aqui nos comentários se vocês já usaram ou já conhecia o pincel chamois. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Fui!